sexto ano, tudo bem com vocês? A gente está aqui nessa aula gravada. Se você não está me vendo ainda, eu estou aqui, ó, nesse cantinho da tela, aqui no seu cantinho inferior direito, falando com vocês junto com o nosso slide, famosão, vocês já conhecem. Na aula de hoje, a gente tem como tema separação de misturas. É o módulo 7, da página 338 até 355. Vamos acompanhar essa explicação. E lá no final a gente tem recadinhos sobre o que fazer depois de assistir esse vídeo, ok? Combinado? Então, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês para poder fazer a explicação junto, acompanhando a leitura do livro. Eu deixei as páginas numeradas em cima. Se você não entendeu alguma parte, se a prof falou muito rápido, volta nesse vídeo para a gente continuar juntinho, tá bom? E aí a gente vai se entendendo. Hoje, então, a gente vai falar de separação de misturas. Até agora a gente falou do quê? De como é que é formada uma mistura, homogênea, heterogênea. Já conversando sobre tudo isso dentro de sala de aula, já mandei vídeo revisionar para você estar craque nessa questão, hein? Então agora a gente vai entender por que a gente separa as misturas. Por que será que a gente separa uma mistura? Bom, a primeira coisa que tem no seu livro é aquela parte inicial, tá mostrando aí um rapaz com uma peneira, tá? Fazendo uma peneiração de grãos de café. E ali a gente tem uma mistura de galhos, a gente tem mistura de grãos, e aí tem essas três atividades aqui que estão fazendo alguns questionamentos para vocês, que é como sempre que aqui depois vocês deem uma respostinha lá no caderno, tá bom? Não esquece de responder a número 1, a número 2 e a número 3 do início do módulo lá no seu caderno bonitinho com as suas perguntas. Lembrando que tudo que a gente fizer agora desse formato, quando a gente voltar para a sala de aula, nós vamos fazer a correção juntos. Combinado? Então, só deixe em dia, porque é melhor não acumular matéria. As feiras estão chegando adiantadas. Vai tirar esse tempo para jogar aquele videogame que eu sei, tá bom? Ó, então a gente vai começar aqui. Por que a gente deve separar a mistura? Bom, um garimpeiro que trabalha lá garimpando para procurar ouro, ele precisa fazer essa separação porque o objetivo dele não é encontrar areia. O objetivo dele é encontrar ouro. Então, no livro de vocês tem uma imagem das mãos de um garimpeiro trabalhando dentro de um rio, e ele tá ali, parece que misturando, tá? Alguma coisa. E ele tá misturando mesmo, a sua própria mistura. Então, o garimpeiro, ele retira um pedaço, um tanto de areia, tá? E ele, junto com essa areia, tem um ouro misturado. E num processo que nós chamamos de levigação, ele vai tentar separar o ouro da areia. Como é que isso acontece? Quando ele derruba essa bandeja um pouquinho assim, ó, que nem ele tá fazendo beiradinha embaixo assim do rio, e ele vai fazendo esse movimento com a mão, a areia, que é menos densa que o ouro, vai subindo, porque ele está agitando dentro da água e vai sendo levada pela correnteza do rio, ficando no fundo da bandeja dele o único componente que ele deseja, que é o ouro. Porque nessa mistura que a gente está vendo aí, nós temos água, areia e ouro. E ele só quer um componente, por isso que ele faz a levigação. Esse processo físico da gente separar a mistura de alguma maneira pelas nossas próprias mãos, nós chamamos de análise imediata. E a análise imediata ela só pode ser feita quando a gente conhece bem o nosso material. Então o garimpeiro, ele sabe o que ele tem que fazer. O cara ele é esperto, ele sabe que quando ele passar a mão assim, a areia sobe e o ouro fica no fundo. Como ele conhece o seu material, ele consegue escolher a melhor maneira de separar essa mistura. Vamos então para as melhores maneiras de separar a mistura, dependendo da mistura que você tem. Começa lá na página 339, tá bom? As primeiras separações que nós temos. Então, a primeira separação que a gente tem é a separação de mistura heterogênea. Lembra lá? Mistura heterogênea é aquela mistura que eu consigo visualizar ali quais são as minhas fases, eu consigo ver os meus componentes em grande maioria. Essa primeira mistura é uma mistura de sólidos. O que isso significa? Que todos os componentes da minha mistura heterogênea são sólidos e não líquidos. O primeiro tipo de separação que nós podemos realizar nesse caso é a catação, tá? Então, a catação funciona como? Lá no seu lixo reciclado, por exemplo. Quando você vai reciclar o lixo da sua casa, se você não tem feito isso, vamos fazer? É muito bacana, muito bom para o meio ambiente. Lá na separação de lixo da sua casa, você vai catar, literalmente catar, você cata com a sua mãozinha, o que é garrafa PET, aquilo que é isopor, aquilo que é vidro, aquilo que é metal, e você vai separar o lixo reciclado. Você está separando os sólidos, todos eles são componentes sólidos da sua mistura, através do movimento de catação, ok? O segundo que nós temos aí no meio é a tamização, ou mais popularmente conhecida como peneiração. Os dois estão corretos, ok? É uma separação também mecânica feita por uma peneira. Então, a gente tem na construção civil, o pedreiro ele vai lá e coloca a areia que ele vai utilizar para fazer o cimento dentro da peneira, chacoalha essa areia e nesse processo
vai cair toda a areia fininha, limpinha de pedras e as pedras vão ficar por cima, ok? Isso é a tamização ou peneiração. A gente tem um outro tipo de separação de misturas que é por atração magnética. Então, lá nos aterros, que ficam os lixões, aonde vão os lixos, muitas vezes, para poder separar as partes de metal, nós temos então essa máquina que tem um ímã na ponta, tá? Esse ímã faz uma atração magnética de ferro, níquel e cobalto, e quando ele passa por cima, ele atrai, segura lá no ímã todos esses materiais, fazendo uma separação de mistura de sólidos, ok? Vamos continuar então. A próxima, ela é um pouquinho mais difícil, mas se você prestar atenção comigo, você vai entender. Ela se chama de solução fracionada. Lembre-se que você pode voltar nesse vídeo depois para poder recapitular as orientações, ok? O que é dissolução fracionada? Essa imagem que a Pro colocou está lá no seu livro também. Você tem uma mistura de dois sólidos. Nós estamos falando de mistura de sólidos. Então, olha lá, você tem o açúcar e a areia. O açúcar e a areia é a nossa mistura heterogênea, que eu estou visualizando as fases, e eu estou vendo uma mistura de sólido. Como é que eu vou fazer isso? Através de uma dissolução. Então, eu vou dissolver algum componente. Nós sabemos que o açúcar, ele dissolve na água. Então, quando eu acrescento água para dentro dessa mistura de sólidos, o meu açúcar ele vai dissolver inteiro e vai deixar no fundo do meu vidro de Becker somente a minha areia. Depois, é só eu tirar a água de dentro da areia e eu vou ter a separação da minha mistura, ok? Isso é uma dissolução fracionada explicada aí para você. Bom, agora que a gente falou de mistura de sólidos, a gente vai falar quando eu tenho uma mistura que também é heterogênea, que eu também consigo visualizar mais de uma parte, mas é uma mistura que eu tenho de sólido e líquido. Como exemplo, aqui eu estou dando para vocês o mesmo do livro da decantação, tá? A decantação, ela pode ser feita quando eu deixo o material, a minha mistura quieta lá num canto, esqueço ela por um tempo, e aí o meu componente de maior densidade vai ficar depositado no fundo dela, tá? Vai decantar. Então, o livro traz para vocês que quando a gente quer tirar o polvilho da mandioca, tá? Para fazer chipa, para fazer pão de queijo, para fazer várias coisas assim, você pode ralar a mandioca, deixar ela descansando dentro da água e no fundo vai ficar somente a farinha de polvilho, tá? A água sobe e fica separado o polvilho do que era o resto da mandioca. Tem um outro exemplo muito bom. Quando você vai lá fazer aquela mistura linda de suco tangue, às vezes você bota um açúcarzinho a mais ali, um adoçado a mais, né? Ou chega o dente e dá aquela gritada de tanto doce que você coloca para dentro do seu organismo. Então, você mistura, 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 e quando você deixa o copo lá quietinho, paradinho, que você olha, no fundo tá aquela crosta de açúcar que você não misturou direito, não tem nem mais espaço para ser dissolvida. Pois é, isso aí é uma separação de mistura de sólido, que era o açúcar que você tinha colocado, com o líquido, que era a água, e ele decantou no fundo, ok? Nós temos outro processo de mistura de sólido e líquido que a gente pode fazer de separação, que é a filtração. Sua mãe deve utilizar lá na hora de fazer o cafezinho da manhã. Então, você coloca o filtro de papel, coloca pó de café, coloca água, e nessa mistura de sólido e líquido, vai passar pelo filtro a água e o café que está dissolvido e o pó que não foi dissolvido vai ficar no filtro. Então, isso aí é um processo de separação de mistura de sólido e líquido que eu chamo de filtração, beleza? A gente tem um outro que é quando eu tenho uma mistura só de líquidos, eu não tenho mais um sólido. Agora as coisas vão começando a se complicar um pouquinho. A primeira que eu faço é com esse funil que eu chamo funil de bromo, tá? Ele é um funil de assim, bonitinho, que vocês estão vendo aí na imagem. E aí ele tem embaixo uma torneirinha. O que a gente está vendo ali? Uma separação de uma mistura heterogênea de água e óleo. Como que a gente faz isso? Você deposita a água e o óleo dentro do funil de bromo, você vai deixar ele descansando e naturalmente o componente que tem maior densidade vai ficar ao fundo e o de menor vai ficar acima. Você vai abrir a torneirinha ali e deixar a água escorrer bem devagarzinho, que a gente já sabe que a densidade da água é maior que o óleo, até chegar na parte do óleo, aí você fecha. E você conseguiu fazer uma mistura, uma separação de uma mistura de dois líquidos. Bem legal esse funil de bromo, né? Muito legal. Você tem também aqui uma mistura que também a gente chama de sólidos que estão dissolvidos em líquidos. Lembra que eu acabei de falar quando você mistura o suco tangue lá na água e aí dissolve tudo? Aquilo ali é uma mistura de sólido e líquido. Essa mistura ela já é homogênea. Eu não consigo enxergar as fases dela, tá bom?
mas eu tenho como fazer separação desse tipo de mistura também. Pois é, a ciência dá jeito para tudo. Mas eu vou te falar, tem um tipo de separação que ela é natural, a evaporação. Você sabia que a evaporação lá nas águas do mar, o que nós chamamos de salinas, é um processo pelo qual nós tiramos o nosso sal marinho de cozinha? Pois é, esse processo ele é lento e natural, lembra lá? A gente já estudou sobre isso. Então, na evaporação, naturalmente a água vai se esquentando, a água do mar se esquenta e evapora, só que só evapora a água. O sal que está dentro do mar, com certeza você já deve ter tomado um caldo engolido, umas gotinhas aí, né, respirado e percebido que arde bastante. Pois é, esse sal ele fica depositado lá na salina e é dali que é tirado o nosso sal marinho de cozinha. Muito bacana, né? Então dá para fazer. Partindo do princípio que se eu esquento a minha mistura de sólido dissolvido em líquido, eu consigo deixar o sólido no fundo e ela evapora de alguma maneira o líquido e ele vai embora, eu tenho como reproduzir a mesma coisa em laboratório, através, por exemplo, da destilação simples. Então eu tenho uma máquina que se chama, esse aparelho todo aí que se chama destilador. O destilador ele tem um fundinho ali que ele é aquecido, aonde ele é aquecido lentamente, vai sobrar só o sólido e vai então subindo, tudo ali, ó, vai fazendo aquele processo de vaporização que nós conhecemos, né, que a gente chama de fusão, que é um processo que não é natural, ele é artificial, e aí ele vai evaporando todinha o líquido para fora do condensador ali, para dentro do condensador, que é uma segunda parte desse meu destilador. No condensador, como o nome próprio diz, é uma parte resfriada, que é para condensar. Qual que é esse processo? Transformar o vapor em líquido novamente. E aí o líquido é depositado do outro lado da destilação, tá bom? Então você aquece, no fundo onde está sendo aquecido fica o sólido, o vapor sobe, passa pelo condensador que está frio, esse condensador vai transformar o vapor de uma maneira natural em líquido novamente e vai ser depositado no final desse destilador, ok? Essa é a destilação simples. A gente tem também a destilação fracionada que funciona como? Nós temos um destilador também, só que agora ele é fracionado, por quê? Porque na parte de condensação dele, ao invés de ter um condensador só, nós temos várias canaletas de condensação e de acordo com a temperatura de ebulição da minha mistura de líquidos, eu vou tendo a separação desses líquidos. Então, aquele líquido que tem um ponto de ebulição menor, ele vai sair pelo primeiro obstáculo. O que tem a ebulição maior, pelo segundo e assim sucessivamente. Isso acontece no petróleo, tá bom? Depois vocês observem a imagem com mais calma, ela está no livro de vocês, mas é assim que funciona, igualzinho o destilador que eu acabei de explicar, simples, só que com obstáculos sendo levados a cada ponto de ebulição de acordo com a temperatura que vai se levando. Bom, eu expliquei tudo para vocês agora, e agora vocês vão prestar bastante atenção no cantinho da tela aqui, olhar para o meu lindo rostinho falando com vocês, tá bom? Então presta atenção. O que você vai fazer agora? Na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, ok? Tem um link para um vídeo do YouTube que é sobre o experimento que está aí no livro de vocês, no módulo 7, tá? De filtração. Então, vocês abrem o experimento, ele não está completo, igualzinho o que está no livro, mas ele está com a filtração mais completa. É um mocinho que está fazendo, um menininho que está fazendo. É bem legal de vocês verem, ele faz todo passo a passo. Então, assistam, que dá para responder também a parte do experimento depois que vocês assistirem. Então, terminou esse vídeo, já clica no link e vai lá assistir como é que faz o experimento da filtração. Ok? Combinado? O que vocês têm que fazer agora? Vocês receberam o link desse vídeo através de um material e vai ter uma atividade para vocês responderem. Qual é essa atividade? É só me dar um ok, falar assim, professora, respondi todas as atividades do módulo do livro. Então você vai lá no seu livro no módulo 7 e vai fazer com calma, não precisa se matar, tá bom? Vai com calma. Vai fazendo, vai revisando, vai voltando no vídeo, vai fazendo a leitura, grifando as partes que são importantes e respondendo todas as atividades do módulo. O experimento, a atividade 1, 2, o teste, a lição de casa, tudo que tiver para fazer, você vai responder. E vai me dar um ok lá no Plural Maestro quando você finalizar até dia 31. Combinado? Deixe em dia o seu livro. Lembra que eu falei? Eu não tenho como visualizar o seu livro agora, a gente não vai fazer essa correção agora, nós vamos entrar de férias antecipadas por conta da quarentena. Mas, quando nós voltarmos para a escola, nós vamos realizar todas as correções juntos. E é bom que seu livro esteja pronto, porque você lembra que é pro dar carimbo lá só no que tiver feito, né? Então, deixa tudo pronto, tudo jeitinho para dar tudo certo quando a gente voltar. Vamos se ajudar nesse momento, ok? Então, vai ter lá a parte de atividade para você me responder. Só falar assim, ok, prof, fiz todas as lições do módulo já,
e eu vou saber que você está fazendo porque eu estou acompanhando quem está fazendo ou não. Tem bastante tempo para você fazer essa atividade, então fique calmo que vai dar tudo certo e a gente está junto nessa para o que daí vier, ok? Álcool gel, bastante, lavar bastante a mão com sabão e evitar aí sair de casa, tá bom? Não estamos de férias agora. Na questão de escola, vocês vão entrar de férias em questão de escola já já, mas a gente não pode ficar saindo na rua por conta de tudo que está acontecendo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever nos comentários, a Pro sempre responde a qualquer hora do dia esses comentários, estou ligada no que vocês estão falando, ok? Pode mandar na agenda também. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação, porque aí você vai receber todos os vídeos desse lindo e maravilhoso canal. Vê minha face, que eu sei que vocês estão com saudade, eu também estou morrendo de saudade de vocês, tá? Um beijo, ó, fiquem bem. Tchau, tchau.